Por favor, abra a sua Bíblia na carta de Tiago. Lá no finalzinho da Bíblia, carta de Tiago. Existem algumas cartas no Novo Testamento que são chamadas cartas pastorais, escritas pelo apóstolo Paulo. A carta de Tiago não é uma delas, mas não há dúvida nenhuma de que, em diversos momentos em sua carta, Tiago dá um tom pastoral às palavras e às expressões que ele usa. Isso se nota especialmente na parte final da carta. É uma carta com instruções, exortações, advertências e repreensões. É uma carta cheia de orientações para a igreja, para os seus leitores. Mas o final da carta assume, de fato, um tom bastante pastoral. E eu quero que você abra a carta de Tiago no capítulo 5, que é o último capítulo. Tiago, capítulo 5. Por favor, permaneça com a Bíblia aberta aí nesse texto. Tá bom? Hoje quero fazer uma breve reflexão baseada em um verso. Aliás, baseada em meio verso do capítulo 5 de Tiago. Mas nós vamos ler uma sessão um pouco mais longa, mas a minha reflexão está baseada em meio verso. E eu já vou anunciar qual é exatamente o verso. Eu li recentemente de uma história que se tornou muito conhecida nos Estados Unidos, quando era presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, na década de 60. Conta-se que, numa ocasião, haveria uma festa, um jantar especial na Casa Branca, e o presidente convidou um assistente seu para estar nessa festa. E diante da refeição, diante de todos os convidados, o presidente solicitou que esse seu assistente fizesse uma oração por aquele momento, pelo alimento e pela celebração que eles tinham. A história nos conta que esse seu assistente, um homem muito cristão, convidou a todos a abaixarem a cabeça, fecharem os olhos, e ele começou a orar. Mas só que ele orava muito baixinho. Somente quem estava bem perto dele conseguiu ouvir alguma coisa da sua oração. Então o presidente se sentiu incomodado com aquilo e começou a dizer: você está orando muito baixo. E ele continuava orando baixinho. E no meio da oração, o presidente continuava dizendo: escuta, ora mais alto. E em dado momento, o assistente interrompeu a oração, abriu os olhos, olhou para o presidente e disse: presidente, eu não estou falando com você, com licença. Fechou os olhos e continuou a sua oração. Alguém que de fato via em Deus o ser superior, o soberano do universo, superior mesmo e evidentemente a qualquer autoridade do planeta, mesmo que seja o presidente dos Estados Unidos. E nessa história simples, nós vemos alguém que orava a Deus, tendo este sentimento. O texto que nós vamos ler hoje talvez seja a passagem bíblica mais enfática sobre a oração. Nós vamos ler, se não me engano, deixa eu ver, 1, 2, 3, nós vamos ler 6 versos da carta de Tiago. E nós vamos notar, e eu convido que você procure perceber isso durante a leitura, que a oração é mencionada nos 6 versos. Aliás, nesses 6 versos, há 7 menções à oração. Nesse texto, estão apresentadas aí as 3 modalidades, ou 3 modalidades de oração. A oração pessoal, a oração pastoral e a oração congregacional. E, de fato, alguns afirmam que esse é o texto bíblico mais enfático sobre a oração. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 13. Carta de Tiago, a partir do verso 13, do 13 ao 18.
Preste atenção na leitura da palavra de Deus. O texto começa assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aqui está o texto para a nossa consideração nesta manhã, e eu disse que quero me deter na metade do primeiro verso que lemos, verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Geralmente nós vamos à Bíblia para buscar respostas, mas algumas passagens da Bíblia, em lugar de respostas, ou juntamente com algumas respostas, nos trazem algumas perguntas, se não respondidas, pelo menos que podem aguçar a nossa mente. Esta é uma dessas passagens. Algumas questões que têm sido discutidas, estudadas e debatidas entre os estudiosos da Bíblia, né? Por que a oração dos presbíteros é diferente da de outros cristãos? Como é mencionado nos versos 14 e 15. Quando se fala presbítero, entenda que na estrutura da nossa igreja inclui pastores e anciãos. Por que chamar os presbíteros para orar? Em que sentido a oração dos presbíteros é diferente da de outros cristãos? Aí fala também sobre a unção com óleo sobre os doentes, e uma questão que paira: como deve ser a unção com óleo? A igreja adventista tem uma prática que tem sido adotada, mas olhando para o texto nós não vemos uma explicação de como deve ser esta unção, exatamente como deve ser. Aí fala sobre a oração da fé que salvará o enfermo. A pergunta: a oração da fé sempre salvará o enfermo? Nos parece que nem sempre. São questões que pairam em torno de algumas declarações desse texto. Como a enfermidade está relacionada com o pecado, porque o texto fala do enfermo para orar e confessar os pecados, e os pecados serão perdoados. Parece que é uma relação. Qual é realmente a relação que há entre a enfermidade e o pecado? Que tipo de cura está aí no verso 16? Porque começa a falar de doença, depois fala de pecado e diz que será curado. Aí está falando da cura do pecado ou a cura da enfermidade física? E outra questão que paira também entre os estudiosos, né? Por que a ilustração de Elias com a história da chuva? Aparentemente não tem relação com o exemplo dado, os exemplos mencionados aí de oração que antecedem a esta declaração. Então, como eu disse, às vezes nós vamos à Bíblia para encontrar respostas, mas às vezes voltamos com mais perguntas ainda. E é o caso desta passagem. A minha intenção não é estender ou especular em torno dessas questões que eu trouxe aqui, mas apenas refletir sobre esta primeira frase do verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Os 2 tópicos do meu sermão são, talvez, certamente, a estrutura mais simples possível que se pode adotar para um sermão. O significado do texto e as lições do texto. Já tenho falado um pouco sobre o significado. Esse texto não está falando sobre cura de enfermidade, não está falando sobre enfermidade, não está falando sobre fé. Esse texto é um texto que fala primordialmente sobre a oração. Este é o tema central desta passagem. E a pergunta: está entre vós sofrendo? Faça oração. No verso seguinte, introduz para quem está enfermo. Ora, estar enfermo não significa estar sofrendo.
E eu me ocupei um pouco para entender por que fala sofrendo e depois enfermo, sendo que enfermo é uma forma de sofrimento. E eu pude entender que, quando o texto usa o termo sofrendo, não envolve o sofrimento da doença. A palavra grega usada, o contexto em que está, e o uso dessa palavra em outras partes do Novo Testamento, especialmente na segunda carta a Timóteo, por Paulo, nós entendemos que este sofrimento se refere essencialmente ao sofrimento gerado pelas circunstâncias da vida. Não está falando aqui de sofrimento físico, o que é tratado no verso seguinte, quando fala de enfermo. Está alguém entre vós sofrendo? Você está vivendo circunstâncias adversas, especialmente provocadas por outras pessoas, porque o termo é usado no contexto em que envolve o sofrimento pela perseguição, pela injustiça, pela traição. É este o sofrimento. Está alguém entre vós sofrendo? Está alguém entre vós vivendo circunstâncias difíceis? Está alguém entre vós passando por uma perseguição, por uma injustiça, por uma incompreensão, por uma desatenção? Faça oração. Faça oração. Essas perguntas que aparecem aí, está alguém entre vós sofrendo? Está entre vós alguém? Está alguém entre vós alegre? Está alguém entre vós enfermo? A estrutura da frase, alguns estudiosos defendem a ideia de que essas frases poderiam ser traduzidas como uma declaração afirmativa, não uma pergunta. Então, quando ela vem em forma de pergunta, na verdade é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É quando você faz a pergunta já insinuando a resposta afirmativa. Essa pergunta poderia ser traduzida assim: há alguém entre vós que está sofrendo? E eu afirmo isso diante da minha igreja nesta manhã. Há pessoas aqui dentro hoje que estão sofrendo. O que fazer então? O texto diz: faça oração. O que o texto nos ensina? Quais são as lições mais aparentes desta passagem? Eu destaco a lição central que eu quero dividir com você nesta manhã. Mas eu quero falar especialmente para aqueles que podem responder afirmativamente à pergunta: está alguém entre vós sofrendo? E eu pergunto de novo: há alguém aqui que está passando por algum tipo de sofrimento circunstancial? Eu tenho visto já diversos jovens que chegaram ao UNASP esses dias, esta semana, que estão numa fase de adaptação. Outros estão padecendo com a impossibilidade ainda de começarem a estudar por questões financeiras, por questões de lugar para ficar. Outros estão vivendo a difícil luta de se separar da sua família pela primeira vez. Este é um momento difícil na história de muitas pessoas que estão aqui, especialmente dos jovens que estão chegando ao UNASP este ano. Mas não somente estes. Quantas famílias aqui estão vivendo circunstâncias difíceis em casa, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos? Você está sofrendo por causa de alguém, ou por causa de uma circunstância. Há alguém entre vós sofrendo? A grande lição desse texto, e aqui está o resumo do meu sermão, e eu poderia terminar aqui, se eu tivesse a certeza de que essa frase vai ficar gravada na sua mente e no seu coração. A grande lição é: a oração é a resposta para todos os problemas da vida. Você ouviu o que eu falei? Há alguém entre vós sofrendo? Faça oração. A oração é a resposta para todos os problemas da vida. A oração é a resposta para todas as aflições. A oração é a resposta para todas as crises. A oração é a resposta para todas as injustiças das pessoas e da vida. A oração é a resposta. A oração é a resposta para todas as tentações. A oração é a resposta para todas as dúvidas.
A oração é a resposta para todas as provações. Há alguém entre vós sofrendo? Ore. Ore. É claro que a oração, de tudo que a Bíblia ensina sobre a oração, nós aprendemos facilmente que a oração não substitui a ação. A oração não é um substituto à ação determinada, à sua participação no processo. Se você está diante de circunstâncias difíceis, se você está vivendo situações que estão tirando a sua paz, que estão provocando sofrimento para você, você pode ter certeza de uma coisa: há alguma coisa que você mesmo pode fazer diante dessa situação. Sabe, o grande problema de muitos de nós é que muitas vezes nós queremos nos amparar em Deus e fugir das nossas responsabilidades. E não é isso que a Bíblia ensina. Quando eu digo que a oração é resposta para todos os problemas da vida, não entenda que para resolver a crise, para resolver a perseguição, a injustiça, o problema que você está enfrentando, você tem que passar o dia em casa orando. Não é assim que você vai encontrar respostas. Procure de Deus um caminho a seguir, para que você saiba o que depende de você no processo. Mas você pode ter certeza de uma coisa: em oração haverá solução. Haverá solução, haverá resposta de Deus. Essa é a garantia que nós temos. Agora, como é que Deus responde? Nem sempre é verdade, nem sempre Deus responde exatamente como nós esperamos ou como nós desejamos que Ele responda. E isso às vezes é tão incômodo para a gente. Quantas vezes a gente cria expectativas, a gente faz projetos, a gente inclui Deus na nossa vida e queremos envolver Deus completamente na nossa vida, na nossa família, nos nossos projetos acadêmicos, profissionais de futuro. Mas o grande problema é que às vezes nós já damos um roteiro para Deus. Nós damos um roteiro para Deus. Senhor, aqui está o projeto da minha vida. E este projeto envolve consagração, fidelidade, envolve andar nos teus caminhos, envolve ajudar a igreja, todas as coisas boas que um cristão pode e deve fazer diante de Deus. Mas onde é que há a falha muitas vezes? É que nesse projeto você estabelece o roteiro de Deus. O que Deus tem que fazer para que o seu projeto seja alcançado? O piloto de um pequeno avião estava relatando a sensação que ele teve quando ele estava fazendo uma viagem e ele voava a uma baixa altitude, exatamente no caminho de uma rodovia, uma grande rodovia do país. E ele conta a sensação que ele teve ao observar particularmente um automóvel que ia pela rodovia. O automóvel era uma rodovia em que havia muitas curvas naquele trecho, e ele estava tentando ultrapassar um caminhão. O motorista do automóvel abria para ultrapassar, mas aí vinha um carro de lá, ele voltava. O carro passava, ele olhava, não vinha carro, mas quando ele ia ultrapassar, via que tinha uma curva. Ele não sabia o que vinha do outro lado da curva. Aí ele parava. E assim permaneceu durante muito tempo, tentando ultrapassar. Às vezes, durante a curva inteira, não vinha nenhum carro. E ele pensava, poxa, eu devia ter arriscado. Mas não podia. Quando passava a curva, ele ia, vinha outro carro. E ele notava-se que o motorista estava angustiado tentando ultrapassar. Agora imagine só o piloto do avião vendo tudo isso de cima. E ele observava e via exatamente o que estava à frente. Ele via quilômetros à frente. E em várias circunstâncias, ele percebia que aquela ultrapassagem ali seria perigosa. Mas em diversos momentos ele percebia que havia total liberdade para ultrapassar, só não havia visibilidade para o motorista. Mas ele lá de cima tinha a visão completa. A vontade que ele tinha era de dar um grito e dizer, pode passar agora, mas ele não podia fazer isso. Isso ilustra um pouquinho como é que Deus olha a nossa vida. Deus, ele tem uma visão quilômetros à frente da nossa visão. O que é que você enxerga da sua vida? Você e seus grandes projetos de vida, os grandes sonhos que você veio buscar no NASP, e você já tem um projeto traçado para a vida inteira, e parabéns porque Deus está incluído nesse projeto, por isso você veio para cá. Mas o que é que você enxerga da sua vida? A sua visão é muito limitada. Você que está vivendo uma circunstância familiar, e você está sem saber o que fazer, e você quer resolver, e você quer incluir Deus no seu projeto, da busca da solução.
seja em relação à educação do filho, seja, como eu já disse, um problema conjugal, seja o que for, seja uma crise financeira, uma questão profissional, e você olha, você quer que Deus intervenha, e você dá o roteiro para Deus, porque você está vendo onde é que pode ser solucionado. Eu pergunto, o que você está vendo da sua vida para você saber, de forma tão concreta, qual é exatamente a solução? O que você está enxergando? Você não enxerga um palmo além da primeira curva. A nossa visão é muito limitada. Aí quando eu me lembro que Deus é um Deus onisciente. O que significa a onisciência de Deus? Significa conhecimento pleno. Deus sabe o fim, desde o começo. Não é que haja um plano traçado por Deus para você, não. Mas Deus tem uma previsão. Digo assim, deixa eu construir melhor a explicação. Deus tem uma visão antecipada das coisas. E não somente isso, não é só uma questão de ver o futuro. É uma questão de ver e discernir plenamente as circunstâncias da vida. O que você enxerga da sua vida? Então você está achando que se esse sofrimento que você está passando aí, se esse problema, se essa circunstância adversa que está trazendo sofrimento, então você acha que se isso não for resolvido assim como você está pensando, a vida acabou. E os seus sonhos vão ruir, seus projetos não vão ter continuidade. Você não está vendo nada. Você não imagina. Você não é capaz. Eu estou falando você, mas eu estou falando primeiramente para mim. Você não é capaz de discernir 0,000000000 reticências 1% de todas as soluções que Deus pode prover para essa circunstância da sua vida. Você não é capaz de ver isso. Como eu já disse, você não é capaz de enxergar um palmo além da primeira curva do caminho. E Deus está vendo tudo. Existe alguém entre vós sofrendo? Ore, ore, porque a oração é a solução para todos os problemas da vida. Ore a Deus, ore. Mas eu comecei falando e acabei interrompendo, como Deus pode responder às orações. Nem sempre é seguindo o nosso roteiro, mas basicamente, quando você ora a Deus numa circunstância de sofrimento, numa circunstância adversa, e você ora persistentemente, você ora com fé, você ora com perseverança, e você confia na direção de Deus, você pode ter certeza, Deus vai agir. De 3 formas. A primeira forma é dando solução. Muitas vezes a resposta de Deus é exatamente como nós queremos. Muitas vezes. Quantas vezes você já viveu uma circunstância, você orou a Deus e Deus deu a resposta como você queria? E aí você louva a Deus e você conta até o testemunho na igreja, dizendo que Deus respondeu. Deus fez isso com Moisés diante do Mar Vermelho, o povo de Israel, saindo do Egito. Não havia solução, o exército estava chegando. E aí Deus vai e age, dando solução. O mar se abre e eles escapam dali. É uma forma como Deus muitas vezes responde. Deus às vezes dá a solução. A solução para o sofrimento, Jesus operou curas. Jesus disse ao paralítico, levanta-te e anda. Ali estava a solução. Mas nem sempre a resposta de Deus vem em forma de solução imediata. E quando isso acontecer, confie no Senhor. Confie no Senhor. Porque você não enxerga um palmo além da primeira curva. E Deus vê tudo. Uma segunda forma de Deus responder à oração de quem está sofrendo, sabe como é? Dando sabedoria. Aliás, este é um tema presente aqui na carta de Tiago. Já no início da carta, Tiago começa dizendo assim, no verso 5 do primeiro capítulo, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Olha a oração aí. Ó. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Esta é uma forma como Deus pode responder à oração de quem está sofrendo. Sabedoria. Sabedoria para enfrentar o problema. Sabedoria para discernir tudo que está envolvido. Sabedoria para saber como reagir.
Muitas vezes a melhor solução não é de fato a solução como nós esperamos, mas é na sabedoria para nós enfrentarmos a circunstância adversa. E esta é uma forma como Deus muitas vezes responde à oração de quem está sofrendo. E existe ainda uma terceira maneira como Deus pode responder à oração do sofredor. E sabe qual é? Simplesmente dando resistência para suportar. Dando força para suportar. Sabe, quando chega aquele momento em que você acha que não vai aguentar mais. Ou que você pensa assim, se não aparecer uma solução, eu não sei o que será da minha vida. Você não sabe? Deus sabe. Deus sabe. Você pode não saber o que será, mas uma coisa você pode ter certeza. Se você estiver em oração, Deus vai cuidar de você. Você entende isso? Deus vai cuidar de você. Ele vai lhe dar resistência. Aquela situação que você acha que vai acabar com a sua vida, com os seus sonhos, calma. Deus vai cuidar de você. E depois de algum tempo você vai olhar para trás e vai louvar ao Senhor pela maneira extraordinária como Ele conduziu a sua vida. Você precisa acreditar nisso. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Faça oração. Está alguém entre vós passando circunstâncias adversas? Ore. Em vez de ficar choramingando pelos cantos, ore. Em vez de ficar reclamando da vida, ore. Em vez de ficar reclamando das pessoas, ore. A oração é a resposta. Em vez de ficar procurando revidar, se vingar, ore. Ore. Deus vai agir. Você pode ter certeza que Deus está cuidando de você. A maior necessidade da igreja e a maior necessidade do cristão não é outra, senão a de uma vida de oração. Eu quero que você saia daqui nesta manhã motivado a fazer um propósito com Deus, para ter uma vida significativa de oração. Significativa. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade aguçada ao ver um passarinho pousado num galho fininho ou mesmo num fio, e ele dorme em cima de um fio, em cima de uma talisca de galho. Ele dorme tranquilamente. Às vezes vem a brisa, vem o vento, mexe com ele, mas ele não cai. E está dormindo. Muitas vezes eu fiquei pensando, como é que ele consegue dormir e ao mesmo tempo se equilibrar e segurar ali? Que processo é esse que acontece? Aí depois eu aprendi como é que funciona. A mecânica das perninhas do passarinho, a combinação dos tendões que há ali, funciona assim. Quando ele agarra um objeto com os dedinhos e faz ali um gancho, quando ele dobra os joelhos e se agacha, os tendões são tensionados e a patinha dele fecha firmemente. E ele permanece firme. A forma que dá mais firmeza a um passarinho é quando ele está de joelhos, quando ele está ajoelhado, com os joelhos dobrados. E eu pergunto, nós não deveríamos descansar um pouco mais, assim como os passarinhos? E se Deus cuida de um passarinho, quanto mais cuidará de você? Passa às vezes pela sua cabeça que Deus não está vendo o seu sofrimento. Passa às vezes pela sua cabeça que Deus não está percebendo a dor que você está passando. A dor da separação, a dor da exclusão, a dor da injustiça. Às vezes das pessoas e às vezes da vida. Você pensa que Deus não está vendo isso? Você pensa que Deus não viu a sua história? As coisas que aconteceram com você lá no passado, que estão trazendo repercussão para a sua existência até hoje.
Você acha que Deus não está vendo isso? Sabe o que é que está faltando na sua vida? Somente uma coisa: orar mais. Orar mais. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Ore. Eu quero lançar o desafio para que você faça um propósito diante de Deus, de aprender a responder à vida com oração, antes de qualquer coisa, antes de qualquer providência, antes de qualquer ação, antes de qualquer coisa. Ore, ore, e você vai ver as coisas maravilhosas, extraordinárias que Deus vai operar na sua vida. Quantos gostariam de se unir a mim nesse propósito? Deixa eu ver as mãos. Santo Deus, ensina-nos essa lição, Senhor. Uma lição tão clara na Tua palavra, mas tão obscura na nossa experiência. Algo tão fácil de ser praticado, ao mesmo tempo tão difícil. Justamente por ser tão fácil, se torna tão fácil deixar para depois. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos, a reconhecermos a nossa completa dependência de Ti. E isto será expresso através de uma vida de oração. Quando oramos, não apenas buscamos a Tua bênção. Quando oramos, estamos dizendo que nós dependemos de Ti, que nós confiamos em Ti, que nós esperamos em Ti. Que essa seja a experiência de cada um aqui nesta manhã em sua vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.